Todos conseguem me ouvir? Sim? Perfeito. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Igor, obrigada pela sua apresentação. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho de como estamos nessa pandemia, nessa mudança da nossa rotina, do nosso dia a dia. E eu queria convidá-los, na verdade, no dia de hoje, nessa tarde, a refletir sobre algumas questões. Então, eu vou começar a nossa apresentação, vou compartilhar a tela, eu vou pedir para que vocês me deem um ok se está sendo compartilhada, tudo bem? Vocês estão acompanhando minha tela? Sim, Rê, perfeito. Sim. Obrigada. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de saúde emocional, que acho que todos estamos precisando nesse momento, principalmente nesse novo momento no meio da pandemia, né, e felicidade. Então, para começar, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, e vocês vão entrar no Mente, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entrar aqui no mente.com e usar esse código para entrar e responder essa pergunta. Vão ter duas opções para vocês responderem essa pergunta. O que te faz feliz vivendo esse momento? Vamos lá? Se vocês tiverem dificuldade de entrar nesse link do www.mente.com, avisa a gente, o Igor consegue ajudá-los também. Eu disponibilizei no chat para vocês o link e o código. Obrigada, Igor. Pizza e vinho. Quem não é feliz com pizza e vinho, não é? Pets, família. Vamos lá, meus filhos, séries. Calma. O trabalho faz feliz. Família tá ganhando aqui, né? Pets e família continua ganhando. E os pets são parte da família também, né? Com certeza. Pessoal, só queria aproveitar esse momento enquanto estão fazendo mente e pedir de novo para fecharem o áudio e a câmera, ok? Deixar somente a Renata com a câmera aberta. Por gentileza, obrigado. Ótimo. Será que todo mundo conseguiu responder?
Eu acho que ganhou por aqui família, pets, vinho. Alguém respondeu pelo chat? Como que tá aí, Igor? A gente tem algumas respostas aqui no chat que são família, família, então tá casado com saúde, o que a gente está vendo no Mente também. Então, estamos de acordo, né? Acho que todo mundo conseguiu responder, certo? Então, eu vou voltar lá para a minha apresentação. Então, a gente vai começar pensando, refletindo numa frase do Tal Ben-Shahar, que ele fala que ser feliz é uma questão de apreciar o que temos agora. E a gente não pode mudar o nosso agora, né? O que nós temos agora, sim, é essa pandemia, todos em casa, né? A mudança do trabalho. Então, agora o trabalho está dentro da nossa casa, o contato 24 horas com todos da família. A gente sabe que nem sempre isso é tão tranquilo, que às vezes surge conflitos, e é normal que surja conflitos de qualquer forma, né? Mas a questão, a gente não pode escolher o que viver, mas a gente pode escolher como viver nesse momento. Muito da apresentação, muito que a gente vai falar sobre hoje, vai refletir, é um convite, né? É baseado nesse autor, que é o Tal Ben-Shahar. Ele foi professor da Universidade de Stanford por 25 anos, e ele ensinava a matéria de ciência da felicidade, né? E sim, é possível aprender a ser feliz, a gente vai falar muito isso hoje. E ele foi durante 25 anos professor, ele não está, já está aposentado, mas continua atuando sempre na psicologia positiva e na ciência da felicidade. E ele fala muito sobre uma pesquisa que foi feita por dois pesquisadores, né, que descobriram que existe um componente genético da felicidade. Como que eles descobriram, né, esse componente, inclusive deram o nome desse componente, né? Eles perceberam que em muitos lugares as pessoas, mesmo com condições precárias, eram muito felizes, se diziam muito felizes em entrevistas, né? Eles descobriram, por exemplo, que 46% das pessoas no México têm esse componente genético. E quando você entrevista essas pessoas, cerca de 60% das pessoas se dizem muito felizes. Então, isso explica, na verdade, o que acontece, por exemplo, em regiões como a Nigéria, Gana, que tem um índice de criminalidade muito alto, né? Que tem dificuldades, que as pessoas passam por muitas dificuldades, mas mesmo assim, as pessoas se dizem extremamente felizes. E aí vocês vão falar, né, para mim, e Renata, será que eu tenho esse componente genético? Bom, eu definitivamente não tenho. Não sou aquela pessoa que acorda super feliz, passa feliz o dia inteiro por qualquer motivo. Eu acredito que a maioria de nós também não. A gente não seja feliz o tempo todo, ou não consiga lidar bem com todas as questões o tempo todo, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais de como a gente consegue aprender a ser feliz. E isso, voltando lá naquele autor, o Tal Ben-Shahar, ele falava que ele era o professor ideal para ensinar a ciência da felicidade, porque ele também não tinha esse componente genético da felicidade, então ele teve que aprender a ser feliz. Para isso, a gente vai começar de um ponto de partida que eu vou fazer mais uma pergunta para vocês, a gente vai usar o Mentimeter novamente, e vocês vão responder duas coisinhas para mim, então vou para lá. Então, agora vocês vão usar também de novo o mente.com com esse código e vocês vão me responder o que você gostaria de mudar em você mesmo ou ao seu redor para aumentar a sua felicidade. Vocês vão ter dois campos para responder. Pode ser os dois ao seu redor, os dois sobre você, um sobre você, outro ao seu redor. Vamos lá? O que vocês gostariam de mudar em vocês ou ao seu redor para aumentar a felicidade? Eu queria só aproveitar esse momento novamente para reiterar, por gentileza, fechem seus microfones e câmeras
Somente a Renata com microfone e câmera aberta, por gentileza, ok? Ok, temos aqui primeiro situação financeira. Comodismo, interessante. Menos trabalho, ansiedade, aparência. Voltar ao trabalho, morar longe da sogra, ser mais confiante. Ansiedade está ganhando aqui. Situação financeira também. Renata, parcial aqui no chat também citaram ansiedade, a Wanda Alves. Tá. Ser menos crítico, autoconfiança, ansiedade, novamente, maior empatia dos demais, otimizar o tempo, interessante, realizar sonhos. Olha, mais duas pessoas no chat aqui, a Karina Salles e a Ariadne também comentaram ansiedade, quero mudar minha ansiedade. Mudar a ansiedade. Mais tempo livre, autoestima. A gente vai conversar um pouquinho sobre autoestima hoje. Finanças. Ok, conseguimos? Ó, pintou aqui um autoestima pela Rosemeire e a Uhum. Wanda Wiesmann citou ter mais paciência. Ter mais paciência, importante. Ok, podemos voltar lá à apresentação? Ansiedade ganhou disparado, pelo jeito, né, Igor? Aí também no chat, né? Sim, ansiedade por aqui também. Tá. Bom, então vamos conversar um pouquinho, né? A gente falou se a gente tem esse componente genético, né? Não, a maioria de nós não temos. E aí a gente fica pensando, né? O que atrapalha essa nossa felicidade? Por que, que a gente não pode ser mais feliz, né? A ansiedade atrapalha, a situação financeira, a minha falta de paciência. Então, são vários sintomas que eu tenho que a gente precisa realmente refletir sobre eles, né? E aí, novamente, o Tal Ben-Shahar, ele fala que é possível aprender a ser feliz se soubermos tomar decisões. Então, ele fala muito que se a gente faz escolhas que façam bem para nós, que nos beneficiem, e se a gente toma decisões, a gente consegue ser mais feliz. E para a gente fazer escolhas bem feitas e tomar decisões, a gente tem que se conhecer mais, né? Vocês falaram muito sobre ansiedade, acho que atualmente é um quadro, né? Esse não saber o que vai acontecer depois, essa situação da pandemia, é claro que gera ansiedade, mas a gente tem que perceber o que gera em mim ansiedade. Eu estou ansioso pelo momento que a gente está passando, ou eu já era uma pessoa ansiosa, eu já tinha esses momentos, né? Eu estou ansioso por um momento específico ou geral?
Então, são algumas escolhas que a gente faz, né? Que nem paciência, né? A paciência está acontecendo agora, porque a gente vive esse momento, ou eu já existia essa falta de paciência? E aí a gente tem que perceber e pensar, é a minha paciência com as outras pessoas, com situações, ou é a paciência comigo mesmo? Porque sempre a gente tem que olhar para dentro de nós. Eu estou sendo paciente comigo? Eu estou fazendo escolhas e decisões boas para mim? Eu estou olhando dentro para mim, dentro de mim? E aí a gente começa a pensar que tudo é normal, né? Então, é normal, tá ansioso agora, né? A gente está com essa questão do coronavírus, não sabe o que vai acontecer. É normal, eu estou em casa e eu não estou conseguindo realizar meu trabalho do jeito que eu realizava. A vida mudou muito, eu estou fazendo tudo online, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente acha normal. Então, é normal ficar muito tempo em redes sociais, até porque agora o WhatsApp vira uma ferramenta de trabalho, né? O online é uma ferramenta de trabalho, então a gente acha isso normal. Aí é normal também não dormir bem, né? Porque aí eu fico ansioso, aí eu acabo assistindo TV até tarde, eu tenho sono agitado por causa da minha ansiedade, mas é normal isso, né? Não só nesse momento, porque a gente também passava por outros momentos que a gente achava normal não dormir bem, ficar muito tempo acordado, tem muita coisa para fazer, né? Aí é normal, né? Se a gente pensar em família, meu filho, minha filha, ficar muito tempo no videogame, mesmo porque eles estão em casa, né? É complicado, é aula online. E a gente tem que começar a pensar se tudo isso é realmente comum ou normal. Porque é comum, mas não é normal. E é aí que a gente precisa começar a repensar nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Porque o normal é a gente se cuidar, é a gente olhar para nós. É claro, olhar uma rede social, né, ter contato, falar com pessoas, mas buscar principalmente meu aprimoramento pessoal, buscar a espiritualidade dentro de seja qual religião que cada um acredita, é buscar o bem-estar físico, né, seja com atividade física, seja com a alimentação. Então, isso é o normal, né? Dormir bem, não, o normal é dormir bem, talvez seja comum, né, não dormir bem, mas o normal é eu ter uma boa noite de sono, acordar no outro dia disposto para realizar minhas tarefas, isso sim é o normal, né, ter uma noite tranquila. É normal jogar videogame o tempo inteiro, ou ficar na TV o tempo inteiro? Não, isso é comum, mas não é normal. O normal é fazer outras atividades, é descobrir atividades interessantes, é fazer atividades em casa também. Afinal, todos estão em casa nesse momento. E a gente tem que sentar com a família e dividir tarefas, né? A tarefa não pode mais ficar só para uma pessoa ou para outra. E os filhos também têm que participar, aprender. Esse é o momento, a pandemia é um momento que é um convite obrigatório a mudanças, é um convite obrigatório a gente se olhar, é um convite obrigatório a perceber que daqui para frente não podemos ser mais as mesmas pessoas, que a gente tem que buscar não só aquela felicidade que a gente sempre busca, que é quando eu alcanço uma meta. Então, a gente coloca, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha chácara. Eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. Não é a felicidade, é claro que a gente tem que ter uma meta a longo prazo, mas a felicidade tem que caminhar na nossa jornada, no nosso dia a dia, todos os momentos de dia. Eu não posso deixar para ser feliz só quando eu conseguir aquela minha meta, porque senão a gente vai sendo feliz só de anos em anos, né? Ou só nas férias. Eu só vou ser feliz quando eu estiver de férias, quando eu estiver na praia, tomando sol, tomando uma cerveja, mas não é isso, né? E o meu dia a dia, e o meu trabalho, o que eu faço para procurar essa felicidade diariamente?
porque senão o trabalho também vira algo pesado. Então a gente tem que começar a repensar, reavaliar tudo que a gente busca em termos de felicidade, que não pode ser mais lá na frente, não pode ser no final do dia, quando eu vou ligar a TV e assistir meu programa favorito, mas ela tem que acontecer várias vezes ao longo do dia. Então aqui a gente tem que pensar muito nas escolhas saudáveis, e aqui eu não estou falando só das escolhas saudáveis de alimentação, né? É claro, nas minhas escolhas, o que eu posso melhorar na minha alimentação, o que eu sempre quis e nunca consegui fazer até agora, né? As minhas escolhas saudáveis de aprimoramento pessoal. Ah, eu quero fazer uma atividade física, né? Então vamos começar, nem que seja na sala de casa, hoje tem vários canais do YouTube com exercício para fazer em casa, que você pode fazer assistindo a TV ali da sua sala, porque a gente tem que parar de dar desculpas para nós, a gente começa a contar historinhas para nós, né? E as escolhas que a gente faz tem que fazer diferença no nosso dia. Então, se eu quero fazer uma atividade física, eu não posso arranjar como desculpa, mas não dá, porque agora é pandemia, não tem nenhuma academia aberta, eu não consigo sair. Então, porque a gente sempre vai contando essas historinhas para nós mesmos e a gente acredita nisso, né? Agora não dá porque eu estou muito cansada, eu pego muito trânsito, quando a gente estava no normal, sair e voltar, não dá, não tenho pique para academia porque eu pego muito trânsito. Então a gente sempre terceiriza o problema. Então o problema é o trânsito, estou muito cansada, agora é a pandemia, e depois é o governo, é o clima. Então a gente precisa parar de contar essas historinhas para nós mesmos, porque a gente acredita nessas histórias, e fazer escolhas que façam diferente no meu dia a dia. Não é só aquela minha meta a longo prazo, não é aquela escolha que eu vou fazer daqui 5 anos, daqui um mês, no final do ano, não é só a nossa resolução de final de ano, o ano que vem eu quero isso, mas não depende, né, só daquela virada, daquele marco, da virada de ano do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que você se sente cheio de energia, porque você programa várias mudanças na sua vida. Essa energia tem que ser sentida todos os dias. Então, o Tal Ben-Shahar, ele fala muito que a gente tem que colocar metas diárias. E para você ter aquela sensação de que, sabe, de dever cumprido, conseguir terminar, deu certo. E ele fala que a gente tem que ter essa sensação várias vezes ao dia. É como se a felicidade fosse uma ilha muito grande, né? Só que essas ilhinhas, essas pequenas ilhas, são as felicidades que você vai colocando nessa ilha muito grande. E essas metas diárias não precisam ser grandes mudanças, e não a gente não quer pensar, e eu também não conseguiria pensar em grandes mudanças no meu dia a dia. A gente pode pensar o que eu quero fazer de diferente ao acordar, que eu faço hoje e gostaria de fazer diferente. Algo pequenininho, né? Eu acordo já correndo, já vou fazer o café, mas eu gostaria de acordar e fazer uma oração de manhã antes de sair correndo. Então, ok, então vou colocar meu despertador 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo. Então, pensar em pequenas metas, pequenas soluções que eu posso fazer dia a dia, né? Por exemplo, minhas metas com a minha família. Eu gostaria de passar mais tempo com os meus filhos, eu gostaria de ler mais para os meus filhos, de assistir um filme que seja significativo, que eu possa conversar com os meus filhos, né? Então, colocar essas metas. Para aprimoramento individual, e esse é o momento, né, de você repensar, porque a pandemia nos fez entrar muito em contato com nós mesmos, não é só com as pessoas, com a família que está ao nosso redor, ou quem mora sozinho também, né, apreciar a própria companhia. Então, assim, o que eu posso fazer de aprimoramento individual? O que eu vou começar a fazer? Eu sempre quis aprender a meditar, então eu vou começar a meditar,
2 minutos por dia, 5 minutos por dia. Então, vou usar um app que seja uma meditação guiada, por exemplo, que pode facilitar meu dia, né? Vou começar a ler um livro, vou começar a pesquisar. Então, a gente tem que reservar, na verdade, pequenas porções do dia, durante o seu dia, né? Eu tenho 30 minutos agora de intervalo, ótimo, então eu vou me hidratar, vou assistir aquele videozinho de 7 minutos que fala sobre um assunto que eu gosto. Então, são pequenas ações que eu realizo no meu dia que fazem toda a diferença lá no final do dia. E nem que seja para a gente escrever isso, né? O que eu quero. Por exemplo, ao me deitar. Antes de me deitar, eu gostaria de fazer um alongamento, eu gostaria de fazer uma leitura, gostaria de ir lá e contar uma história para os meus filhos. Então, coloque isso. Eu sei que não é algo que a gente vai conseguir fazer do dia para a noite. Eu até trouxe essa questão que é, né, a expectativa, maravilhoso. Coloquei tudo no papel, quero fazer desse jeito, mas a gente sabe que depois a realidade não é bem assim. Então, você pode chegar hoje à noite e falar, não, vou mudar. A partir de amanhã, eu vou fazer tudo diferente. A gente sabe que amanhã, que você coloque 5 metas para você, 5 metas pequenas. Você sabe que amanhã não vai acontecer desse jeito, você não vai conseguir, nem espere isso. Mas se você já conseguir 1, 2, já é uma vitória. Isso quer dizer que você começou a olhar para dentro, que você começou a se olhar. Esse é um momento que a gente começa a reavaliar nossos sentimentos, o que a gente precisa, o que faria mais bem, né? Tudo que faz bem para você vai fazer bem ao seu redor também. Então, a gente tem que começar a reavaliar tudo isso. É um momento que a gente tem que pensar que a gente precisa de disciplina mental. Sem ser essa questão da palavra disciplina pesada, sabe? Aquela disciplina que a gente tem que seguir, rígidas, regras, não é essa disciplina que eu estou falando nesse momento. Mas lembrando que se a gente tinha uma música antigamente, né, que falava que disciplina é liberdade, e é exatamente isso. Quando eu crio uma disciplina mental do que eu gosto, do que eu quero fazer, das escolhas, decisões que me fazem bem, eu vou ter mais tempo para fazer as outras tarefas do dia, né? Eu vou me sentir mais tranquilo, mais à vontade. Porque a ansiedade, por exemplo, que muitos de vocês colocaram, é algo que vocês gostariam de mudar, né? A ansiedade é essa questão de se sentir fora do controle, né? Eu não sei como que vai estar lá amanhã, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, a ansiedade é você estar fora do seu controle, fora de si mesmo, fora do seu controle mental, de você não conseguir respirar, né, e programar. Ok, então agora eu vou fazer algo para relaxar, eu tenho 1 horinha de intervalo, não, agora eu tenho que preparar uma aula. É você dividir isso. Enquanto mais a gente tem essa disciplina no nosso dia a dia, aí vai sim, aí a gente vai melhorando aos poucos essa nossa ansiedade também. E muito é que a gente tem que pensar a nossa autorresponsabilidade, né? Nós somos responsáveis pelo momento que nós estamos, pela vida que a gente leva, pelo momento que nós estamos vivendo. Só somos nós responsáveis. Não é ninguém de fora, não é a situação que a gente vive, nós somos responsáveis. A gente tem que pensar que a vida trata a gente como a gente se trata. Então, a gente tem que rever como a gente está se tratando e a gente tem que rever as nossas responsabilidades. Será que eu estou sendo o piloto da minha vida ou eu estou sendo passageiro? Estou deixando, estou indo
com todo mundo, do jeito que as pessoas, sabe aquele efeito que, tá todo mundo assistindo notícia, eu assisto também, tá todo mundo triste, eu tô também, tá todo mundo alegre, eu tô também, sabe aquele normal que eu falei anteriormente? É normal isso. Não, não é normal, né? É comum. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e ter muito claro de como eu quero a minha vida. Né? Quais são as minhas escolhas e as minhas decisões que vão fazer da minha vida melhor? E ter plena consciência que eu sou responsável por tudo que acontece comigo e ao meu redor. Então, quais escolhas que eu estou fazendo que não estão me beneficiando? Quais escolhas que eu estou fazendo que estão me deixando ansioso, ansiosa? Quais escolhas que eu estou fazendo que não estão me deixando fazer a atividade física que eu gostaria? Quais escolhas que eu estou fazendo que está me deixando muito cansada, exausta do meu dia a dia, do meu trabalho? A gente tem que ter felicidade também no nosso trabalho, isso é essencial, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. E é muito importante a gente fazer perguntas para nós, né? Então, nem que você escreva essas perguntas, coloque, a gente se questiona muito pouco, né? O mais importante é você se perguntar o que você pode fazer para melhorar a sua ansiedade, o que você pode fazer para melhorar seu convívio familiar, e fazer isso também é um exercício que você pode fazer também junto da sua família. Tem uma técnica que o Léo Freiman fala, que é a técnica do farol, que você pode sentar com a sua família e começar a conversar com eles. Vamos lá, vamos entender o que está vermelho aqui na nossa convivência, nas nossas tarefas diárias, ou seja, que precisa mudar urgente, né? E fazer combinados, tomar decisões. O que está amarelo é o que está lá em perigo, então a gente precisa já olhar. E o que está bom é o que está verde, né? Então, e a gente pode fazer isso conosco, com a gente, né? Sentar e começar a escrever, né? E nos perguntar, é uma autorreflexão, né? O que está vermelho? O que eu preciso mudar em mim, né? O que está amarelo? O que eu preciso ficar em alerta? E o que está verde? Que está ok, está legal. Então, isso é a autorresponsabilidade. Então, a gente tem que ter muita certeza e muito claro que a mudança começa na gente, né? Eu não posso querer mudar o outro, eu não posso querer mudar o país, eu não vou conseguir mudar a pandemia, então a mudança é na gente. E aí tem um autor que eu gosto muito, ele é um autor brasileiro, o Paulo Vieira, né? Ele fala das 6 leis da autorresponsabilidade. Porque a gente faz uma autossabotagem, né, muitas das vezes, e a gente cai naquele ciclo, né, de negatividade, de crítica, de reclamação, e o nosso corpo também se acostuma com isso. Já há estudos, né, que fala que o nosso cérebro se vicia, o nosso corpo se vicia, por exemplo, no ato de reclamar, naquela sensação de reclamação, assim como a gente se vicia em cigarro, em bebida alcoólica. Então, aí a gente vai ficar procurando, né, inconscientemente, mas aí você vai ficar procurando notícias ou motivos para reclamar. Você se vicia em negatividade. Então, aí parece que a hora que você liga a TV, sempre cai naquela notícia negativa, naquela notícia triste, né? Então, a gente tem que perceber se a gente, às vezes, não está nesse ciclo, né? De ir alimentando essas questões na gente. Porque ele fala muito, se eu vou criticar, né? Eu tenho que perceber, para quê? Vai ser legal para mim, para o outro, né? Se eu vou reclamar, não é melhor eu trazer uma sugestão antes de fazer essa reclamação, mas pensar numa sugestão? Ou ficar buscando culpados, né? Que é a terceira lei da autorresponsabilidade dele, porque eu preciso buscar uma solução, não vai adiantar eu buscar culpados, tem situações que não faz mais sentido, e a gente tem que ter isso muito claro, né? É a mesma questão quando a gente se faz de vítima. Aquela questão, contar historinha pra gente mesmo, ai, não dá, tá vendo essa pandemia,
o trânsito, o clima, né? E a gente se faz de vítima, e a gente tem que ter uma postura de vencedor, a gente tem que ter uma postura de piloto da nossa vida, né? Ou você ficar na vítima porque você fez um erro, e você não é aquele erro, né? Aquilo é pontual na sua vida. Você vai aprender com aquele erro e seguir. A gente não pode ficar naquele erro que eventualmente a gente tenha cometido, né? Eu não sou aquele erro. Eu vou aprender e continuar. E a questão também de julgamentos, né? Isso faz muito mal. Então a gente tem que repensar, é muito mais fácil a gente repensar nas nossas atitudes do que nos julgamentos. É sempre lembrado que me incomoda muito no outro, eu tenho que rever em mim mesmo primeiro. E aí a gente vai sempre por esse caminho de reavaliar e pensar, né? É como se nesse momento eu olhasse para dentro, aí tem aquele baú cheio de coisas, aí eu começo a tirar tudo e a gente vai reavaliando. Não, esse eu vou guardar de volta, esse daqui eu continuo, não, a ansiedade fica lá, porque eu vou resolver o que ela tá me causando. Então a gente tem que repensar e reavaliar nossas relações, como que elas estão, como eu gostaria que as minhas relações estivessem. Faço essa pergunta para vocês, né? Quais são as minhas prioridades nesse momento? É claro que a nossa prioridade é o trabalho, é a família, né? Mas além disso, eu tenho que redescobrir, né? Quais as minhas prioridades. Então, nesse momento de pandemia, e a gente tem que pensar também nesse pós-pandemia, né? Como que a gente vai sair dessa pandemia? A gente vai sair mais fortes, com mais autoconfiança, mais autorresponsáveis por nós mesmos ou não, né? Então, assim, esse momento de despertar. Reinventar, eu diria também que seria redescobrir, né? E descobrir, talvez, novas paixões, coisas que vocês nunca fizeram, mas gostariam de fazer. Não precisa ser nada grandioso, né? Redescobrir, por exemplo, eu gosto de uma música que faz muito tempo que eu não ouço, né? Coloca aquela sua música que você gostava de ouvir, o videoclipe que a gente assistia há alguns anos atrás, sei lá, na MTV. Faça coisas que te façam bem e que não precisa durar horas, né? É 5 minutinhos, 10 minutinhos. E olhe para si. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E é esse momento que a gente precisa. E a pandemia, a gente estar em casa é um convite, claro, que forçado, mas é esse momento de olhar para dentro, é acordar, saber exatamente se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica, a gente se torna mais flexível, mais fácil fica de levar a vida, né? Fica mais tranquilo. Então, o autoconhecimento, saber nomear meus sentimentos, fazer perguntas para mim mesmo, proporciona inúmeras ferramentas que você pode lidar com o seu dia a dia, porque a gente sabe que o nosso dia a dia não é 24 horas feliz, né? E nem precisa ser, mas a gente tem que procurar esses momentos. É a mesma coisa que eu sempre falo, né? Eu adoro a coxinha da minha avó tem quase 90 anos e ela ainda cozinha, é muito ativa, mas não é por isso que eu vou comer coxinha na hora do almoço, na janta, amanhã, o mês inteiro, porque aí não vai ser mais satisfatório para mim, né? Então a gente tem que ter essa medida, é a mesma coisa. Eu adoro algumas séries da Netflix, eu assisti 1, 2 episódios, chega no final de semana, eu vou fazer aquela maratona, mas todo dia não faz sentido, né? Então a gente tem que ter essa medida, tem que descobrir, né, ou redescobrir
novas paixões, né? Coisas que te façam bem, que você goste de fazer sozinho, com seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Isso é muito importante. E a gente tem que pensar que o nosso futuro a gente está construindo agora, né? A gente só tem o agora. É claro que a gente tem o futuro lá na frente, que a gente coloca metas, a gente programa, né? Mas a gente só tem esse momento agora. Então, como eu estou lidando comigo mesmo agora, é muito importante para a pessoa que eu vou ser amanhã. Se eu quero ser uma pessoa melhor amanhã ao acordar, é muito importante como eu estou lidando com esse momento agora. E quais as escolhas que eu estou fazendo. Se a gente pensar um pouquinho naquela lei dos 10, 90, 10% é o que acontece comigo. 90% é como eu vou lidar o que acontece comigo. Então, a gente tem que pensar que 10% é a pandemia, é o nosso trabalho em casa, porque o nosso trabalho foi para dentro de casa. Isso é 10%. 90% é como eu vou lidar com tudo isso. É a mesma coisa que, bateram no meu carro. 10% é a batida no meu carro. 90% é como eu vou lidar com essa batida. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor eu consigo lidar com as situações adversas. E mais eu consigo procurar pequenas porções de felicidade no meu dia a dia. E aqui eu queria chamar a atenção um pouquinho da diferença de autoestima e autoaceitação. Nós temos, claro, que ter as duas, mas a gente tem que ter muito mais autoaceitação do que autoestima, e vocês vão me entender por quê. Quando eu falo, eu tô triste porque meu projeto não saiu como previsto, mas sei que posso melhorar, isso é autoaceitação, porque eu reconheço que não saiu como eu gostaria e eu sei que eu tenho potencial para melhorar. Autoestima é quando eu falo assim, eu sinto-me bem como eu sou elogiado, todo mundo fala bem de você, então você se sente bem, isso é autoestima, né? Isso a gente tem que ter também, se olhar no espelho e falar, ok, tô bonita hoje, tô bonito hoje, não tô, mas eu vou arrumar meu cabelo, cortar, enfim. Mas a autoaceitação é quando a gente reconhece que a gente tem fragilidades e a gente aceita e continua. E tem potencial, a gente sabe que a gente tem o nosso potencial para continuar, né? Por exemplo, sinto-me bem em pedir ajuda ao iniciar um novo projeto. A autoestima, a gente sabe como consegue iniciar um projeto, mas a gente precisa de ajuda, e tá ok eu precisar de ajuda, né? Uma pessoa que tenha mais conhecimento, isso é autoaceitação. Então, é sempre a autoaceitação melhor do que só a autoestima. Então, a gente tem que ter os dois. Porque só assim, com a autoaceitação, eu consigo saber das minhas fraquezas e das minhas fortalezas, os meus pontos fortes também. Porque se eu não tiver autoaceitação, eu fico só pensando naquele auto, né? Eu sou assim, mas a gente não consegue trabalhar o que é preciso também. Então é muito importante a gente perceber e conseguir se autoaceitar. E aqui, para tudo isso, né, eu preciso acreditar em mim, acreditar que eu posso me questionar, que eu posso responder as minhas próprias perguntas, que eu posso refletir, que eu posso reavaliar a minha vida, e acreditar que eu posso fazer escolhas melhores, que eu possa fazer a diferença dentro de mim, para mim como pessoa, para que eu seja uma pessoa melhor. E eu sendo uma pessoa melhor, tudo ao meu redor vai melhorar. A minha família vai melhorar, meus filhos, o meu trabalho. Então, tudo começa em mim. Então, a gente precisa acreditar. E para finalizar, eu vou pedir agora para a Cíntia, eu vou parar minha apresentação e a Cíntia vai passar um vídeo para a gente.
Ok, Rê, eu vou compartilhar agora. Qualquer coisa, se você não tiver com áudio, você me avisa, tá bom? Tá bom, Cíntia, obrigada. O que seria do mundo se ninguém acreditasse? O que seria dos ídolos? O que seria dos gênios e dos ingênuos? O que seria dos noticiários, dos pescadores, dos líderes e dos réus? Se ninguém acreditasse, o que seria das fadas, da visão de raio laser, dos finais de filme e o abracadabra? O que seria do 1º de abril, do 25 de dezembro e dos 9 meses? O que seria da ciência? O que seria da religião? Vai, imagine. O que seria das apostas, das estrelas cadentes e do até que a morte separe? Das largadas, do recomeço, da última esperança e da cura. O que seria dos que chegaram ao fundo do poço, do reserva, do dia de amanhã, das contagens regressivas, do primeiro passo e do segundo, dos amores, dos revolucionários, dos poetas, do Oriente, do Ocidente, da paz, dos sonhadores? O que seria da minha vida? O que seria da sua? Se você não acreditasse, o que você seria? Acredite em você. Obrigada, Cíntia. Imagina, Então, essa é a nossa mensagem final. Acredite em você, acredite que logo a gente vai estar abraçando as pessoas que a gente não pôde abraçar durante essa pandemia. E é isso que eu gosto de acreditar. Acreditar que eu posso ser uma pessoa melhor todos os dias e que eu posso aprender algo todos os dias para o meu aprimoramento pessoal. E que tudo que a gente faz com dedicação, com amor, com carinho, para nós mesmos, sempre vai refletir para o nosso entorno, em volta da gente. Então, eu queria agradecer muito, vou abrir para vocês, se vocês tiverem perguntas, e se vocês quiserem colocar no chat agora as perguntinhas. Oi, Rê. Pegando aqui um feedback do pessoal, o João falou, resumiu com as palavras de segurança e confiança. A Vanessa está agradecendo. O João está dizendo que é sempre bom aprender e acreditar. O Evaldo também está agradecendo a você. E a Tatiana também falando sobre amor, acreditar, aprender. Acreditar, e a gente tem que ser amoroso com a gente mesmo, né? A gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Às vezes a gente não tem isso, né? Falta amor com nós mesmos, paciência. É tudo um processo, né? E nenhum processo de autoconhecimento é tranquilo, é fácil, é sempre doloroso, porque a gente vai investigar dentro de nós, né? A consultora aqui, Thaís Saraiva, também está agradecendo. Obrigada. Queria agradecer a todos. Ariadne dizendo que adorou, Marô. Então, assim, em geral, acho que foi bem proveitoso. Também queria te agradecer pela disponibilidade e eu acho que você conseguiu melhorar aqui a tarde de todo mundo. Obrigada, queria agradecer a todos, queria agradecer a presença de todos, espero que esse seja um primeiro passo para que todos comecem a se olhar um pouquinho mais. Obrigada, Estela, Valério, Priscila, Janalice, obrigada. Teacher Andréia. Exatamente, Wanda, para que alguém acredite em nós, a gente tem que acreditar em nós primeiro. Obrigada, João Alberto, é isso mesmo. Obrigada, Paulinha.
Obrigada, Evaldo, Rágila. Obrigada, Wanda. Obrigada, Adriana. Adriana Pellegrino também, com comentário espontâneo. Que bom, Ivani. Fico muito contente que foi significativo para você. Obrigada. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. Bom, então vamos encerrando por aqui. Vou manter esse momentinho aqui de corpo a corpo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode direcionar no chat, ok? Obrigada, Rúbia. Eu e Igor, a gente continua aqui um pouquinho, mas queria agradecer a todos e desejar uma ótima sexta-feira, uma ótima tarde de sexta e bom final de semana a todos.